Renault Megane E-Tech 100% elétrico. Você vai conhecer todos os detalhes do desenho da carroceria, como ele é por dentro, as tecnologias embargadas, impressões ao dirigir, todos os detalhes para você. Oi! Seja bem-vindo ao canal Auto Agora com BR. E se você chegou agora no nosso canal, não vai esquecer, dá seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você sabe que adoram automóvel. Vamos conhecer o Megane E-Tech? Então vem comigo. Renault Megane E-Tech, o carro elétrico, o SUV elétrico da Renault que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Presta atenção nos detalhes do desenho da carroceria desse carro, que realmente ele chama bastante atenção. Começando aqui a observar a partir do teto. Você vê que ele tem a pintura do teto preto, o vidro é bem inclinado. Depois então você vindo aqui para o capô, ele tem esses vincos acentuados aqui, que faz uma parte mais baixa aqui no capô e levantada aqui no centro. Vindo nessa direção, você vai ver o novo logotipo da Renault bem grande. E como é comum em carro elétrico, ele não tem aquela grade frontal. O sistema de iluminação dele é fino. Você percebe aqui que o farol é ligado por esse friso no outro farol. E depois então esses detalhes aqui em LED aqui embaixo, né, que é o sistema de iluminação diurna, que agora a partir de 2024 é obrigatório em todos os carros que são comercializados no Brasil. Você precisa ter o sistema de iluminação diurna. Aí sim, aqui na parte de baixo do para-choque, uma grade grande, que é exatamente para auxiliar na refrigeração da bateria que está lá embaixo. Bom, aqui no desenho lateral do Renault Megane E-Tech, você já começa a observar aqui na parte do paralama dianteiro que ele tem um vinco acentuado, moldura na caixa de roda. A roda é exclusivo, o desenho é exclusivo dessa versão do Megane E-Tech 195/60 R16, o pneu 95/60 com roda raio 16. Depois então vindo mais aqui para os detalhes da lateral, retrovisor com a capa preta e a parte de baixo, a base também toda preta, lâmpada de direção totalmente em LED, a área envidraçada dele nessa parte lateral é grande. Aí temos os apliques aqui na coluna da porta. A maçaneta, ela fica escondida, conforme você se aproxima do carro, ela abre, estando com o cartão, ela abre e ela fica escondida. Mas você tem um detalhe aqui, que ela tem uma pequena chave, para que se no caso, por exemplo, acabar a bateria do cartão, você consegue acessar o carro utilizando essa chave. As molduras das caixas de rodas são ligadas por esse friso. Aqui na parte de trás, um detalhe também interessante do Megane E-Tech. A maçaneta traseira, ela está colocada nessa parte aqui da porta, onde você abre então a porta traseira. Depois então, seguindo, um friso cromado aqui em forma de triângulo. E aí, nessa parte aqui, a lanterna que avança um pouquinho, pouca coisa, para a lateral do carro. Em termos de dimensões, Renault Megane E-Tech tem 4,2 metros de comprimento, a largura dele de 1,7 metros, a distância entre os eixos, que é o que designa aí o que você tem de espaço interno, 2,6 metros. São essas então as dimensões do Renault Megane E-Tech 100% elétrico que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR. E aqui o desenho da traseira do Megane E-Tech, o Megane 100% elétrico da Renault. Começando a observar a partir do teto. Você vê que ele tem essa parte aqui do aerofólio que avança aqui para a área envidraçada. Aí temos um brake light que está colocado nessa parte aqui de cima. Voltando, a antena é estilo barbatana de tubarão. O vidro é bem inclinado, só que esse vidro inclinado ele atrapalha um pouquinho a visão do espelho retrovisor interno.
Depois então limpador de para-brisa que está bem no centro. Aí vindo aqui para essa área da tampa do porta-malas, o novo logotipo da Renault escrito embaixo Megane. Agora, o sistema de iluminação, eu deixei inclusive o pisca-alerta ligado para você perceber bem como é que ele funciona. Olha só, ele chama bastante atenção, porque ele é totalmente em LED, e aí as lanternas elas acendem, né? Inclusive essa faixa que tem aqui no centro, ela também fica aceso, ligando uma parte na outra. Aqui a placa E-Tech Electric, que é para identificar que é um carro 100% elétrico. Depois vindo para a parte do para-choque, o para-choque preto, que é para reforçar o visual esportivo. No centro, essa moldura aqui onde você acomoda a placa de identificação, e esses detalhes do para-choque aqui embaixo, que são detalhes aerodinâmicos para auxiliar na aerodinâmica do carro. E aí tenho certeza que você está curioso para saber qual que é a capacidade do porta-malas do Renault Megane E-Tech 100% elétrico. Pois bem, 440 litros de capacidade no porta-malas, e você ainda tem a opção de rebater os bancos 40, 60, 60, 40 ou totalmente rebatido. E aqui, o coração do Renault Megane E-Tech 100% elétrico, motor. Mas quando você levanta o capô do carro, o que você vê aqui em cima não é o motor, tá? O motor, ele está no eixo. Todo esse conjunto aqui é um equipamento, um sistema que auxilia em puxar a carga da bateria, que é uma bateria de 60 kW, distribuir essa energia para que o carro se movimente e também auxilia na regeneração. Então isso aqui não é motor, tá? O motor ele está embaixo, está no eixo, e eu não consigo te mostrar aqui, né? Infelizmente não tenho como levantar o carro e mostrar onde está o motor. Potência dele, 220 cavalos, com 30,6 kg de torque, 30,6 kgfm de torque, ou seja, esse bicho acelera e acelera forte, como você vai ver quando a gente for mostrar nas impressões ao dirigir. Você que acompanha o canal Auto Agora com BR, aliás, chegou agora, então não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades, hein? Tô contando com você. Você que acompanha o nosso canal, você sabe que eu sempre, quando falo da parte de motor do carro, eu dou algumas dicas de manutenção, algumas coisas que você precisa tomar cuidado, né? Aqui no Renault Megane 100% elétrico E-Tech, eu tenho como ser mais sucinto. Você vai perceber por quê. Primeiro, bom, o que você precisa se preocupar com a manutenção de carro elétrico? Ele não tem óleo de motor, ele não tem vela, ele não tem correia dentada, nem corrente de comando, então você não precisa se preocupar com nada disso. O que você vai ficar atento? Ele tem 2 reservatórios para fluido de arrefecimento. Por que 2? Um para refrigerar a bateria e o outro para refrigerar o motor propriamente dito. Aí, você levantou de manhã, carro colocado aí numa posição reta, dá uma olhadinha como é que está o nível do reservatório do fluido de arrefecimento. Inclusive ele tem a marcação lá de máxima e mínima. Outra coisa que você precisa também ficar atento, fluido do freio. Fluido do freio, aqui no caso ele é DOT 4, só que é um DOT 4 especial para carro elétrico. Por quê? Porque o sistema de frenagem do carro com motor a combustão, o motor térmico, se você preferir, ele utiliza o vácuo do motor para acionar os freios. No caso do carro elétrico, como não tem queima de combustível, ele não tem vácuo. E aí o que é feito? Uma bomba elétrica é que faz esse vácuo. Por isso que ele tem que ter um DOT, um fluido de freio DOT específico para ele. Depois disso, o que mais que você vai se preocupar com manutenção? Bateria de 12 volts. A bateria de 12 volts. Se acaso a bateria de 12 volts ela arriar, acabar, né? Ou no popular arriar, você não consegue ligar o carro. A bateria de 12 volts, ela interage, né? Faz colocar em funcionamento todo o sistema, por exemplo, de iluminação, o sistema de rádio, o sistema de multimídia, tudo isso está ligado com a bateria de 12 volts.
E também você vai ter que se preocupar com o filtro de cabine, o filtro do ar-condicionado, o filtro anti-pólen. São esses os detalhes aí que você precisa mais se preocupar na manutenção de um carro elétrico. E depois, lógico, né? Mola, amortecedor, disco, pastilha, tudo isso você vai verificar, mas tem um tempo aí de uso. Por exemplo, né? Num carro elétrico, o disco e a pastilha, eles costumam durar mais do que num carro com motor a combustão. Por quê? Porque ele tem aquele sistema que, conforme você tira o pé do acelerador, no caso aqui você usa a borboleta para fazer como se fosse um freio motor, e o carro vai parando sem você ter a necessidade de pisar no pedal do freio. E isso, obviamente, faz com que você tenha uma durabilidade maior de disco e pastilha. Já que a gente está falando em disco e pastilha, ele tem freio a disco nas 4 rodas e a suspensão, o sistema de suspensão dele é independente tanto na dianteira como na traseira. Dentro do Renault Megane E-Tech 100% elétrico também tem detalhes de acabamentos bem interessantes. Vou começar aqui mostrando essa parte do painel. Ela é de tecido, e esse mesmo tecido ele está por toda essa parte aqui e é da mesma cor da forração dos bancos. Os bancos, eles têm aqui uma mistura de couro com esse tecido. Aí os detalhes de acabamento da porta, aqui plástico, né, normal, comum em quase todos os carros. Aí a gente vindo aqui para a parte do volante. Esse volante também é um volante que foi desenhado especialmente para o Megane E-Tech. Ele tem a parte de cima reta e a base também reta, muito semelhante ao que é utilizado nos automóveis, nos carros de competição. Ele é um volante multifuncional, você tem aqui vários comandos que você aciona por este raio e por este raio aqui, e no centro tem um botãozinho que é o Multisense, que é exatamente para você mudar a configuração do carro. Agora, por exemplo, eu estou com ele no módulo Eco, mas eu posso passar para o módulo esportivo, eu posso passar para o módulo personalizado só apertando esse botão. Ele tem também o módulo Comfort e, lógico, o melhor é utilizar no módulo Eco, que é onde você vai tendo aí uma melhor regeneração da bateria. Depois, então, a parte do cluster de instrumentos, o painel de instrumentos é 100% digital. E um detalhe, o Renault Megane E-Tech é o primeiro carro que a Renault vende aqui no Brasil, que ela comercializa no Brasil, ele vem direto importado da França, que tem o sistema ADAS, que é aquele sistema que te auxilia na condução, ou seja, ele tem leitor de faixa, ele tem leitor de placa, ele tem um leitor que mostra qual é a distância que você está do carro da frente. Todos os sistemas de sensores que estão no carro, eles estão integrados com esse sistema ADAS, inclusive para quando você aciona a câmera de ré, então esses sensores vão fazendo a leitura do obstáculo que você tem atrás enquanto você está dando a marcha ré. E tudo isso é mostrado na tela aqui do multimídia, onde na tela do multimídia são vários os comandos. Você pode, por exemplo, purificar o ar, você pode acionar o ar-condicionado, inclusive temperatura, a temperatura ambiente do ar-condicionado, você tem todos os comandos aqui nessa parte de baixo da tela do multimídia. O carregador de celular, ele tem uma bandeja, podemos chamar de bandeja, onde você acomoda esse carregador do celular. Um detalhe, como a gente já mostrou em outros carros elétricos que avaliamos no Auto Agora com BR, o carro elétrico ele não tem o câmbio tradicional, ele não tem a marcha tradicional, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, né? Você tem aqui um liberador, podemos chamar assim. Quando você coloca na posição D, ele libera o motor para que o carro se movimente. E essa alavanca, ela está colocada aqui do lado, muito próximo ao comando do limpador de para-brisa. E aqui você tem a posição D, que seria o drive, o movimento, o neutro, e você tem também a posição R, que seria da marcha ré. Para você parar totalmente o carro, é só apertar aqui do lado onde você tem o parking.
Então aqui o volante ele é realmente muito funcional, você tem todos os comandos bem à mão, porém, se você não tomar cuidado, quando você for utilizar, por exemplo, a alavanca de câmbio, que não é o câmbio, você pode esbarrar no limpador de para-brisa. E depois, então, do lado de cá está o comando da iluminação e também comando de seta. Aqui na parte de baixo, esse console, ele é amplo, você tem aqui vários porta-objetos para você colocar garrafa ou seja lá o que você precisa transportar. Um detalhezinho interessante, nesse console você tem aqui um porta-objeto também, que de repente você pode usar para acomodar o cartão. Esse cartão é o sensor de aproximação. Inclusive, você estando com esse cartão, conforme você se aproxima do carro, ele imediatamente já abre a porta, fazendo com que a maçaneta ela saia da parte que ela está lá acomodada, ela sai quando você se aproxima com o cartão, tá? Então são todas essas tecnologias que estão embarcadas aqui no Renault Megane E-Tech 100% elétrico que a Renault passa a comercializar aqui no Brasil. Já estou devidamente acomodado no banco de trás do Renault Megane E-Tech 100% elétrico para mostrar para você como é que é o espaço traseiro. O banco aqui está ajustado para a minha estatura, o banco do motorista, estou sentado atrás do banco do motorista. Minha estatura é 1,78, você vê que eu tenho um bom espaço de perna aqui, olha, dá até para cruzar a perna, viu? Bem legal, né? Fica bem mais tranquilo. Então assim, por exemplo, uma viagem que eu tenho que fazer aí durante um longo período, vou estar perfeitamente confortável, sem maiores problemas. E aqui atrás tem saída de ar para o passageiro que está sentado atrás, para os passageiros que estão sentados atrás, e também porta USB. Agora, a grande vantagem do carro elétrico em relação aos carros com motor a combustão, ele não tem o túnel central. E aí, para quem senta no meio, né, do jeito que eu fiz agora, vou até puxar o cinto aqui para você ter uma noção melhor de como é que é sentar no meio. Olha só, falar para você que eu estou 100% confortável, não estou, né? Porque tem aqui essa parte do console que avança, então atrapalha um pouquinho a posição do pé. Mas fora isso, né? Não tem aquela parte levantada, não. Dá para ficar tranquilo aqui, tá? Dá para você viajar aí uns bons quilômetros sentado aqui na parte de trás, no meio, que você não vai ter assim aquele desconforto como se você estivesse num carro com motor a combustão que tem o túnel central. Vou voltar aqui até para te mostrar também, além dessa posição de dirigir, o espaço para a cabeça. É um espaço para a cabeça também interessante para minha estatura, então tem conforto sim para quem senta aqui no banco de trás. Andar com o Renault Megane E-Tech 100% elétrico um pouquinho na cidade para você sentir aí como é que são as impressões, tá? O que o carro oferece de tecnologia, aquela coisa toda. Eu já começo pedindo para você prestar atenção no que diz respeito a ruído da cabine. Você está ouvindo o ar-condicionado? Vou até aumentar aqui, ó, colocar a ventilação no máximo, né, para ver se de repente chega no som do microfone o ruído do ar-condicionado. É isso que você ouve dentro do carro, tá? Não tem mais ruído não para chegar, porque né, não tem um motor a combustão e motor elétrico você sabe que ele não tem ruído. Bom, então vamos lá. Agora na sequência, colocar a alavanca na posição D e aí acelerar. Bom, sair aqui de maneira fácil, né? Passando por uma lombada daquelas que não são homologadas pelo CONTRAN, e aí já posso te falar que apesar de parecer um carro baixo, ele não raspa o assoalho não, tá? Principalmente nessas lombadas aí como essa que eu acabei de passar, que é uma lombada que não é homologada pelo CONTRAN, ele passou de uma maneira legal e também com conforto para quem está dentro da cabine, para quem está aqui dentro do carro.
Outro sistema que a gente tem aí, que você pode usar e usar legal, até para economizar a bateria, fazer com que a bateria se regenere, é esses sistemas de borboletas que estão colocados aqui no volante. Então você está andando na cidade, você pode liberar ele. Pode liberar, né? Com essa borboleta aqui do lado direito, você libera. Aí quando você observa que tem um obstáculo lá na frente, como eu estou vendo agora, você vai usando a borboleta do lado esquerdo para que ele freie, exatamente. O que ele faz? Ele vai diminuindo, né, a carga da bateria que é mandada para o motor, ele vai diminuindo isso, onde você consegue até praticamente que parar o carro. Você vai ter que dar um pequeno toque aí no pedal do freio para que ele pare totalmente. E nesse sistema você está regenerando a bateria. Conforme você, né, liberou o carro, tal, papapá, aí você vai usar uma frenagem, como eu fiz agora, só que através desse sistema aqui puxando a borboleta do lado esquerdo, você está regenerando a bateria. Tem certas situações aqui que a gente consegue até 100% de regeneração da bateria, o que é muito legal, que vai te ajudar a aumentar a autonomia do Renault Megane E-Tech. Então, quando você está andando com o carro na cidade, é um carro que te dá bastante conforto, principalmente quando você passa aí nessas situações aí de asfalto ruim, lombada, buraco. Ele vai te dar conforto sim, porque inclusive, vale a gente repetir, ele tem suspensão independente tanto na dianteira como na traseira, sistema de direção dele com auxílio elétrico, podia ser diferente, né? Já pensou um carro elétrico com direção hidráulica? Nem pensar um negócio desse, né? Sistema de direção é elétrico. Conforme você muda o módulo de condução, que ele tem o módulo Eco, módulo Sport, módulo Comfort e a configuração que você quiser colocar para você, ele também muda a sensibilidade do sistema de direção. Ele vai deixar ele mais firme, vai deixar ele mais mole, de acordo com o módulo de condução que você escolher. Então isso faz com que você tenha um sistema de direção que ele é muito firme, muito seguro quando você precisa fazer uma curva, mas em compensação ele é macio ao extremo quando você precisa fazer, por exemplo, uma manobra de estacionamento, seja ela para encostar entre dois carros ou numa garagem. E se você tiver numa garagem, inclusive que seja uma garagem apertada, que tenha colunas, você tem os sistemas de sensores e a câmera de ré que te ajuda e te ajuda bastante para que você faça uma manobra segura. Então o carro, para você andar com ele na cidade, ele é realmente muito bom, muito interessante, e pelo fato de não ter ruído nenhum, você também não fica estressado como ficaria normalmente num carro com motor a combustão. Estou com o Megane E-Tech, que é o Megane 100% elétrico, andando com ele na estrada, na rodovia, e já começo até falando para você que eu peguei um trecho aqui com uma chuva bem forte, agora ela está mais amena, né? Mas peguei um trecho aqui com uma chuva bem forte e posso te falar que nessas condições o carro ele realmente é muito estável, tá? Você não tem problema nenhum. Até, né, aquela coisa, né, que geralmente o pessoal pergunta, mas carro elétrico dá choque na chuva? Não, o carro elétrico não dá choque na chuva. É a mesma coisa de um carro com motor a combustão, e você tem que ter os mesmos cuidados para passar, por exemplo, numa poça d'água, numa valeta, tá? Você tem que ter os mesmos cuidados com o carro elétrico que você tem com o carro com motor a combustão. No que diz respeito à aceleração, retomada, ele é sensacional. É sensacional. Carro elétrico, naquilo que diz respeito à aceleração e retomada, é sensacional. Você não tem marcha, né? Que é primeira, segunda, terceira e quarta. É só você dar um leve toque no acelerador que ele já imediatamente já responde. No que diz respeito à estabilidade, ele também é muito seguro, faz curva de uma maneira bem legal, né? Você tem muita segurança para fazer curva, independente de ela ser mais fechada ou não.
O senão desse carro, ele fica por conta da visualização desse espelho aqui. Você tem o vidro lá atrás muito inclinado e o protetor de cabeça que está colocado no meio, ele é um pouco mais elevado, e aí você não tem uma visualização 100% desse espelho aqui, tá? Tirando isso, no que diz respeito à aceleração, retomada, o carro é muito bom, é muito legal, e você tem ainda a opção de trabalhar com ele em vários módulos aqui de aceleração, como por exemplo o módulo econômico, o módulo esporte, que te dá mais aceleração ou menos. E ainda as borboletas no volante, que normalmente num carro com câmbio automático você utilizaria para trocar as marchas de maneira manual, aqui não. Você utiliza ele para acionar mais ou menos o sistema de renovação da bateria, o sistema de recarga da bateria. Então aqui, quando eu aperto a borboleta do lado direito, eu solto mais o carro. Ele me dá uma aceleração mais forte, uma aceleração mais rápida e, obviamente, né, também consome mais bateria. A partir do momento que eu puxo a borboleta aqui do lado esquerdo, funciona quase que como um freio. E aí ele vai regenerando a bateria. Agora, por exemplo, nesse trecho que eu estava aqui, eu estava numa velocidade de 100 km por hora e a via, ela baixou para 80, eu, né, dei aqui, puxei a borboleta para regenerar a bateria, então o carro começou a frear como se fosse um freio motor e me deu regeneração de bateria de 100%. E outro detalhe também, né, que fica complicado para você utilizar o carro elétrico na rodovia, é realmente a falta de local para você carregar. Agora mesmo eu estou na Fernão Dias, sentido Minas Gerais. Existe um ponto de carregamento num dos postos que tem ali, logo passando Mairiporã. Lá eles têm dois carregadores, inclusive um deles é um carregador rápido, só que nenhum dos dois estava funcionando. A minha intenção era um pouquinho mais para frente, eu gostaria de chegar, por exemplo, em Amparo, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, mas vou ter que voltar, porque não tem posto de carregamento. O que eu tenho de bateria aqui, ele está com 70% de bateria, dá para eu voltar para São Paulo tranquilamente, tá? Só que, né, eu queria ter ido mais para frente e não consegui exatamente por causa dessa falta de posto para carregar. E mesmo aqui na Fernão Dias, o próximo posto de carregamento, se é que vai estar funcionando, é só lá em Minas Gerais. Então não dá realmente para chegar lá. Bom, o painel do Megane E-Tech 100% elétrico é um negócio fenomenal, né? Eu acho que é o mais próximo que tem aí, que a gente pode chamar de painel de nave espacial. 100% digital. Você tem as informações aqui no cluster de instrumentos, são várias delas que você pode configurar, e tudo isso também linkado com o multimídia que está aqui do lado. Colocamos ele em drive para iniciar a rodagem. E aí você vai percebendo aqui no painel que são várias as informações, como por exemplo a informação da velocidade, a informação do leitor de placa, que esse carro é o primeiro da Renault que tem o sistema ADAS, que integra todas essas informações de leitor de placa, informação do carro que está indo na frente, que faz a frenagem, né? Tá tudo isso incluso no sistema ADAS. E também já aproveito para te mostrar que ele tem o sistema de limpador de para-brisa automático, né? A gente calhou aqui, dificilmente a gente consegue fazer filmagem quando está chovendo, então por isso que eu não vou mostrar a imagem dele em movimento lá fora, porque infelizmente eu não tenho equipamento que é a prova d'água.
mas consigo mostrar para você como é que é, o que que acontece, o que que ele mostra aqui por dentro. Então agora ali, por exemplo, eu estou me aproximando de uma placa de velocidade. Essa placa ela tem duas velocidades, ela tem a velocidade de 100 km por hora e de 80 km por hora. Aí ele já leu ali, ó, ele já leu os 100 km por hora. Aqui eu estou usando o sistema de regenerativo. Não pisei no freio e ele já me deu 100% de regeneração da bateria nesse curto espaço quando eu puxei essa borboleta para que ele entrasse nesse sistema de regeneração. Esse painel eu posso mudar também a visualização dele. Para isso, aqui no volante multifuncional, é só apertar o View. Ali, por exemplo, olha, eu trouxe a velocidade para o centro do painel e do lado direito, do lado esquerdo, não está me mostrando mais nada, só me mostra lá a última placa de velocidade que foi lida. Tenho aqui outras configurações, como essa, por exemplo, onde ali no centro tem um desenho do carro, não é mesmo? E esse desenho do carro, não sei se a gente vai conseguir pegar na imagem aí, porque ele é muito pequeno, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: agora, por exemplo, estou dando seta que vou entrar para o lado esquerdo. Lá no desenho do carro que está no centro, ele está me mostrando essa seta. Conforme eu piso no freio, ele também me mostra que a luz de freio lá atrás, ela está funcionando, inclusive com o brake light. E a mesma coisa acontece quando eu puxo aqui a borboleta da regeneração da bateria. Ela funciona como se fosse, por exemplo, um sistema de um sistema de e-pedal, né? Que o e-pedal, você tira o pé do acelerador, ele imediatamente começa a frear e ele imediatamente começa a frear e regenerar a bateria. Aqui você faz isso com as borboletas. Então, conforme eu puxo a borboleta para que regenere a coisa, ele também acende a luz lá no centro. E um outro detalhe, integrante do sistema ADAS, nesse carro que tem aqui no meio, ele está me mostrando ali que eu estou azul e está mostrando também o carro que está na frente. Conforme eu me aproximo do carro da frente, ele me dá um tempo para eu me aproximar. Então aqui, por exemplo, eu estou com 2,3 segundos para me aproximar do carro da frente. Conforme eu vou me aproximando, essa luz aqui que tem aqui no painel, ela vai mudando de cor. Agora, por exemplo, estou no amarelo, que é o atenção, né? Fique atento. E se eu me aproximar mais um pouquinho, ele vai dar vermelho, que significa que se o cara lá da frente parar, eu vou ter problema, vou precisar de 9 segundos para não bater nele. Então é um sistema muito legal que a gente consegue verificar aqui do ADAS, do Renault Megane 100% elétrico que eu estou mostrando para você no Auto Agora com BR. Agora aqui já deu uma liberada um pouquinho melhor aqui na rodovia, que a gente estava com um certo trânsito. Estou ainda naquele trecho que a velocidade máxima é de 100 km por hora e vou chegar nela. Aí, ó, 100 km por hora. Por incrível que pareça, eu tenho um Duster lá na frente, que é um outro carro da Renault, né? E ele está me dizendo aqui que eu estou a 1,9 segundos de chegar próximo dele. Então é um sistema bem bacana que auxilia bastante. Uma outra coisa também que vale destacar é esse volante aqui. Esse volante multifuncional, todo estiloso, com este botão aqui, o Multisense, que serve exatamente para eu mudar o modo de condução. Então, no momento, eu estou na condução eco, mas eu posso mudar, por exemplo, para condução esporte. A partir do momento que eu mudo para condução esporte, você viu que ele ficou totalmente vermelho lá no centro, e olha só, e ele me dá mais aceleração, o carro fica mais bravo, fica mais nervoso. Lógico, eu não vou ultrapassar os 100 km por hora aqui, que é a velocidade máxima aqui da via, porque eu não estou afim de levar multa, né? Você nunca sabe onde é que tem um radarzinho aí escondido.
mas que é uma sensação bem legal, E aí, quando eu volto, por exemplo, tem aqui um módulo personalizado, que eu posso personalizar de acordo com o que eu quero, tem aqui o módulo Comfort e, voltando no módulo Eco, inclusive as luzes internas aqui do carro, elas também vêm para a cor verde. Então é muito legal isso. Agora ali, ó, vou puxar novamente o sistema de regeneração de bateria, não estou usando o freio e o carro quase que praticamente parou. E nessas e outras regenerei a bateria. Então muito legal todos esses sistemas aqui do Megane E-Tech 100% elétrico da Renault. E aí é óbvio, né? Nesta avaliação do Renault Megane E-Tech que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR, você deve estar pensando, mas qual é a autonomia da bateria desse carro? Bom, são duas situações diferenciadas, tá? Você utilizando ele no módulo Eco, quando você está na cidade, a autonomia dele é de 495 quilômetros. E quando você vai para a rodovia, quando você vai para a estrada, a autonomia é de 463 quilômetros. Aí você vai falar, poxa, mas é diferente do carro com motor a combustão? É diferente sim. Porque o carro com motor a combustão, conforme você está na rodovia, que o carro está liberado, ele consome menos combustível. Nesse caso aqui do carro elétrico, na cidade, como você usa esse sistema de regeneração de bateria, ele te dá uma autonomia maior. Então você tem aí a possibilidade de ter uma autonomia de até 495 quilômetros quando você está rodando com ele na cidade. E quando você vai para a estrada, que aí está liberado, né? Você pouco vai usar o freio, pouco você vai usar o sistema de regeneração de bateria, então a autonomia dele baixa para 463 quilômetros. Agora que eu já te mostrei tudo sobre o Renault Megane E-Tech 100% elétrico, só está faltando eu te falar quanto ele custa, não é verdade? Bom, tudo que eu mostrei para você nesse carro é item de série, tá? Não tem opcional nenhum, absolutamente opcional nenhum. Tudo que eu mostrei para você aqui é item de série. Esse carro ele vem importado da França e o preço dele é de R$ 279.900. Vou deixar, né, para que não tenha dúvida nenhuma, no descritivo do vídeo. Você pode procurar lá que tem a descrição de todos os itens de série que ele tem aqui, né? O sistema de freio de estacionamento eletrônico, sistema ADAS, os detalhes de acabamento, multimídia, bom, todo o descritivo está lá. Mas o preço dele é de R$ 279.900, sendo que não tem nenhum item opcional. Megane E-Tech. Esse é o carro que eu mostrei para você hoje no canal Auto Agora com BR. Gostou do carrão aqui 100% elétrico? Bacana, né? Tem um monte de tecnologia, um monte de detalhe que a gente pode falar que realmente é um carro do futuro que está presente para você comprar agora. E por falar em agora, chegou agora no canal Auto Agora com BR? Então não esquece, dá seu like pra gente, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Siga também o Auto Agora com BR nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e temos o nosso site que é atualizado diariamente com as principais notícias do mundo do automóvel, autoagora.com.br. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau!